Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um diário de trade. Eu quero fazer hoje aqui o diário do mini dólar no dia 30 de abril, tá bom? O último dia do mês, pessoal. Eu quero gravar aqui para vocês quais foram as oportunidades que o mercado deu. Não necessariamente eu fiz todas elas, tá? Não necessariamente eu entrei em todas as oportunidades, né? Nesse dia eu fiz duas operações vencedoras no dólar, né? Bati a minha meta juntando com o índice. No índice eu tomei 2 loss no índice, mas que depois eu consegui recuperar, né? E fechei com uma meta muito boa, acima do normal, né? Nesse dia 30 de abril, fechei o mês aí com chave de ouro. Foi muito bom. E agora eu quero fazer esse diário para mostrar para vocês quais foram as possibilidades, para que isso ajude vocês a melhorar a leitura de vocês no mercado, tá bom? Vamos lá então, pessoal. O mercado inicia aqui, o dólar, ele inicia com uma forte alta, tá? Bom, vamos lá. Por que com essa alta aqui forte? Ele veio de uma queda, né? Nos últimos 2 dias aí, ele veio de uma forte queda, veio numa tendência de queda. Isso deu aí talvez até uma esperança aí de melhoria no meio dessa crise. Porém, nós estamos acompanhando aí um cenário ainda complicado do coronavírus, ainda um cenário mais complicado do cenário político, né, nacional aqui do nosso país. O cenário está bem complicado, isso favorece com que o dólar dispare mesmo, favorece novamente a queda do índice, né? Então, tendo tudo isso em vista, a ideia é que o mercado, o dólar fosse realmente um mercado aí de alta, tá bom? E aí ele inicia forte aqui nessa alta, tá? Ele inicia forte nessa alta. Rafael, você fez alguma entrada nesse primeiro momento? Não. Pessoal, é o seguinte, quando nós vemos um mercado assim, ó, forte na alta, logo no início do pregão, tá? É legal, a gente está visualizando que deu alta aqui, tá? Só que o que eu quero falar para vocês, eu não opero neste momento. Por quê? São alguns fatores aí que me fazem não operar nesse horário. Primeiro, eu gosto de operar depois das 10 da manhã, é o meu horário preferido, tá? Por quê? Porque 10 horas é quando o mercado à vista sinaliza para nós, né? E a abertura das ações sinaliza para nós um possível caminho, né, do mercado aí. Segundo ponto é que nós estamos só no início do pregão, tá? E você pode tomar um loss logo no início do pregão e isso complica todo o restante do seu dia se já não bateu uma meta de loss, tá? E o que acontece? Principalmente para os iniciantes, e eu vejo muito isso acontecer e vejo no meu grupo também, o pessoal mal começa o dia e aí tem dias que eu vejo, bati minha meta, olha o horário 9h07 da manhã. Aí pá, bati minha meta, olha o horário 9h10, 9h15 da manhã. Pessoal, quem está iniciando, tá? Primeiro, existe técnica para operar a abertura de mercado? Existe, tá? Existe técnica, existe estratégia para operar a abertura de mercado. Porém, quem é iniciante, eu não recomendo de forma alguma, por mais que se tenha técnica e por mais que se tenha estratégia. Por quê? O iniciante, muitas vezes, falta ainda para ele a maturidade, tá? Falta para ele a maturidade do mercado para que ele esteja operando logo na abertura do mercado. E o que eu quero dizer com isso? O iniciante, quando ele pega entradas aqui com 5 minutos, 10 minutos de mercado, que o mercado ainda nem sinalizou para onde o mercado vai, né? E você toma um loss, geralmente o iniciante não aceita esse loss, tá? Ele não aceita, ele vai querer recuperar depois em algum momento do dia do mercado e vai aumentar o loss. Geralmente, quando o iniciante toma um loss aqui no início do pregão, ele pode até depois não tentar recuperar, mas ele não aceita, e isso vai gerar uma frustração gigante para ele e um sentimento de vingança. Ele vai querer no outro dia querer se vingar do mercado. E o mercado é paciente, você pode ganhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana você ganhar na abertura de mercado. Só que vai ter um momento em que você vai perder e você não vai saber lidar com isso. Por quê? Porque foi 5, 10 minutos de mercado, tem 10 horas de mercado, só que você tomou loss nos 5, 10 primeiros minutos, né? E isso, se você não tiver preparado psicologicamente, amadurecido para o mercado, isso vai te derrubar, isso vai te matar no mercado financeiro. Então eu não oriento que iniciantes
tá, comecem operando a abertura de mercado nos primeiros minutos, tá? Quer operar? Pode operar, mas essa é uma recomendação que eu dou, tá? Não significa que eu sou dono da verdade, tá? E que o que eu falo aqui é 100% correto, mas se vocês olharem essa abertura, olha só a variação, pessoal, ó, 30 pontos, né? Olha essas variações aqui, ó, 31 pontos, 26 pontos, ó, mais 31 pontos, pessoal, é muito forte. Você tomar um loss logo no início do mercado, um loss forte desse, você vai fazer uma entrada, você não tem posição aonde posicionar corretamente o stop. Então, paciência, tá, pessoal? Quem está iniciando, bastante paciência. Bom, vamos lá então. Então, o mercado inicia nessa forte alta, ele começa a sentir aqui uma pressão vendedora, tá? Ou seja, por quê? Porque diminuiu a força compradora aqui, tá? Então, ele começa a sentir uma pressão e ele esbarra na nossa primeira resistência aqui do dia, né? Essa que ele rompeu com tudo, né? Nem considerou, né? Embora ele tenha trabalhado em cima dela ainda, ó, a gente vê que sentiu um pouco, mas ele rompe e aqui ele deu o primeiro sinal para mim. Tá? Que sinal? Sinal de que a gente pode começar a montar um cenário para a gente poder fazer uma entrada. E qual foi o cenário? Ele fez exatamente isso daqui, ó. Fez uma correção em cima da média 9, em cima de um suporte já rompido, ou seja, isso sinalizou para nós um pullback, tá? Com esse pullback, pessoal, ele armou um pivô de alta, olha lá, ó, pivôzinho de alta. Tá? E eu fiz a minha primeira entrada, mas eu não tinha alvo para essa entrada, então eu posicionei um alvo com a minha Fibonacci, tá? Então eu peguei lá do fundo anterior e levei até o meu ponto de entrada, tá? O meu ponto de entrada foi exatamente aqui, ó, quando ele fez esse movimento, voltou, tá? A minha entrada estava na superação desses topinhos aqui, não foi nem do pavio aqui, tá? Foi desses topinhos aqui, ó. Por quê? Porque já veio essa vela forte, ó. Quando eu vi que estava vindo uma vela forte, cara, eu falei, não, vou reduzir um pouquinho a minha entrada aqui e vou tentar antecipar um pouco. E foi o que eu fiz, tá? Entrada de volume legal na compra, ó. Fiz a minha entrada aqui com o meu alvo em 100% da Fibonacci, olha lá, tá? Então meu alvo estava aqui, ó, 100% da Fibonacci, ele pegou e até passou um pouquinho. Esse alvo da FIBO ainda coincidiu aqui, ó, confluenciou com a média de 200, tá? E tava vindo bem aqui em cima. Então essa foi a minha primeira operação do dia. Tá vendo quando você espera o mercado, ele te dá aquilo que você precisa, ele te mostra aquilo que você precisa, né? E se vocês observarem, ó, ele fez esse pivô, corrigiu, aqui ele faz novamente, ó, confirmou a minha entrada, ó. Ó lá. Daria para eu ter entrado até com mais lotes aqui, ó, se eu quisesse, com mais contratos, mas eu já tinha entrado considerável aqui, bem um número de contratos bem legal aí para fazer uma meta logo, né? E peguei essa super entrada, né? Que essa entrada já foi suficiente para eu bater minha meta no dólar, tá? Ó, todo mundo sabe que minha meta no dólar é 20 pontos, ó, deu 23, tá? Na realidade eu peguei, deu 23,5. 23,5 aqui, ó. Foi o que eu peguei. Foi 23,5 exatamente, tá? 23,5 pontos. Eu bato minha meta com 20 pontos no dólar, ou seja, uma entrada foi suficiente para eu bater minha meta no dólar, tá bom? Mas como estava ainda início, eu tinha acabado de tomar um loss também no índice, tá? Eu peguei uma venda na queda do índice, quando o dólar estava subindo, peguei uma venda, depois eu fui pegar uma correção e tomei um loss pequeno, né? E aí então decidi continuar. Bom, aí o mercado ele vem aqui, ele continua aqui acompanhando a média de 200, ó, vocês podem ver que ele vem acompanhando. Rafael, você vai fazer uma venda aqui? Não, por quê? Porque nós temos esse cenário, ó. Deixa eu apagar agora aqui essa Fibo, para a gente poder visualizar legal. Ó, o que nós temos aqui agora? Eu já marquei aqui, ó, nós temos esse fundo, tá? Olha lá, aqui junto com esses topos aqui, tá? Nós temos mais um topinho aqui, ó, tá? Nós temos mais esse topinho que ele deixou aqui e nós temos esse topo aqui em cima, ó. Ele formou esse topo aqui em cima, tá bom? Então aqui, né, não seria uma venda, porque nós estávamos em cima aí de
um suporte, tá? Eu até deixei ele depois tracejado, não era um suporte tão forte, mas estava trabalhando em cima dele, né? E se eu vendesse aqui, eu estaria dando de cara, né, com mais esse suporte aqui e entrando contra a tendência, né? Então não existiu venda aqui na minha visão. Talvez algum trader pode ter vendido, com certeza, né? Mas na minha visão não teve vendas, tá bom? Até que o mercado... Deixa eu apagar essas linhas aqui agora, depois a gente vai voltar com elas. Então aí o mercado, ele vem aqui, ó, quando tá vendo que ele deixou aqui, ó, bem na onde ele fez o pullback, ó, ele segurou aqui nessa ponta, tá? Segurou aqui nesse fundo. Nessa hora eu tava almoçando, pessoal. Nessa hora eu tava almoçando e quando eu vi essa correção aqui, eu corri para o mercado e fiz a minha entrada neste ponto. Deu uma 9.1, tá? Larry Williams, setup 9.1 do Larry, tá? Então o que que acontece? Eu fiz a minha entrada neste ponto aqui, ó, tá? Neste exato ponto aqui foi aonde eu fiz a minha entrada. E se vocês olharem, pessoal, se vocês olharem aqui neste ponto, quando a gente vai lá para o Renko, tá? Se a gente for aqui para o Renko, ó, deixa eu dar um zoom aqui no Renko. Deixa eu dar um zoom aqui no Renko, ó. Coincidiu com o que? Ele rompeu a resistência, que aqui era um suporte, mas para nós agora se tornou uma resistência, 9.1 Larry Williams, e fez aquele cenário que eu gosto, ó, de pullback no Renko, tá? Correção no Renko, ó, pullbackzinho. Então, com certeza para mim confirmou essa entrada, tá? E a minha intenção era levar ela novamente até esse topo, tá? Porém, como eu já tinha batido a meta no dólar, tá? Eu carreguei, segurei, tá? Quando ele chegou aqui, ó, neste ponto, ó, eu subi meu stop, tá? Subi meu stop aqui, garanti esse lucro, ó, garanti aqui aquilo que eu falo para vocês, é garantir, não devolver, ó. Ó lá, já deu 20 mais 7, 8 pontos no dólar, ó, né? Garantido aqui, só com essas segurando aqui o stop tava aqui embaixo, ó. O stop tava abaixo dessa vela, tá? Subi ele aqui, ele volta, quase me tirou, depois ele subiu, eu subi mais um pouquinho e ele me tirou nesse pavio aqui, ó, tá? Ele me tirou nessa vela de correção. Só que aí, pessoal, continuando, tá? Então, beleza, essa foi a minha entrada. Opa, eu tô esquecendo, pessoal, ó, deixa eu marcar aqui, ó, né? Deixa eu marcar aqui as minhas as operações, né, ó. Bom, vamos lá, aqui foi uma compra, ó. Então aqui foi a primeira compra e teve o alvo, né, aqui em cima, ó, que foi o alvo de Fibonacci, né? Vou até marcar aqui, ó, alvo de Fibonacci, tá? Ó, tá? Então essa foi a primeira operaçãozinha do dia, tá? Compra aqui com a saída aqui. A segunda operação foi aqui, né? A compra foi neste ponto, ó. Foi mais uma compra nesse ponto. Mas vamos lá. A minha saída, pessoal, a minha saída foi aqui, tá? Só que esse trade a gente poderia ter carregado ele até esse topo, tá? Só que eu, como já tinha batido a meta, eu fui só garantindo. Eu não queria estender a operação, já estava com meta batida, não queria ficar segurando a operação aqui de jeito nenhum. Eu fiz o que ele me desse e estava no lucro, tá? Então o que que acontece? Eu saí aqui, tá? Mas então sabe o que que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, vou escrever aqui para vocês, ó, uma que poderia ter sido uma parcial. Não fiz parcial, tá, pessoal? Eu saí total, tá? Mas por quê? Eu vou mostrar já para vocês, ó. Aqui poderia ter sido uma parcial. Agora, pessoal, se vocês observarem, lembra desse... E aí, por isso que eu falo, aguarda, o mercado ele vai mostrar para você. Ó, lembra dessa estrutura aqui? Olha o que ele fez aqui, ó. A mesma estrutura, pessoal. Olha só, o mercado, poxa. Ó, a mesma estrutura, corrigiu na 9, tá? Com aqui, ó, confluência da 200. Poxa, pivô de novo, ó. Dentro já dessa entrada, tá? Já tinha essa entrada,
tá? Mas se eu quisesse eu poderia ter comprado aqui de novo, mas como já estava nesse topo, já tinha batido a meta, então eu preferi não, tá? Mas olha lá, daria para ter levado esse trade, tá? Daria para ter levado ele até nesse topo aqui tranquilamente, tá? Observe que ele confirmou ainda, fazendo a correção ali, o pullback, né, na média 9. Então eu vou colocar aqui, ó, tá? Que aqui seria o nosso alvo, tá? Aqui seria o nosso alvo, ó, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Como eu falei, eu saí aqui, tá? Daqui eu já tinha encerrado meu dia, já não operei mais, tá bom? Aí o que o mercado faz? O mercado ele começa a lateralizar, meio que consolidar nessa região aqui, ó, tá? Então não teria nada para se fazer nessa região, tá? Nada dentro do meu operacional, pessoal, tá bom? Nada dentro do meu operacional. Se você de repente faz scalp, alguma coisa nesse sentido, você pode talvez operar aí, tá? Aí o que acontece? O mercado, pessoal, ele começa a fazer o que? Alguns alunos até mandaram para mim, Rafael, isso daqui seria um ombro, cabeça, ombro no dólar? Poderia até ser, pessoal, tá? Um pequeno ombro, cabeça, ombro aí, só que ele precisaria confirmar aqui, ó. Ele poderia confirmar aqui. Essa vela quase quis fazer graça, quase veio, né? Então nós tínhamos aí o ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Se rompesse, ele poderia vir buscar novamente esse fundo aqui, testar novamente esse fundo. Isso talvez seria uma entrada legal, né? Ou pelo menos até esse suporte aqui, ó, né? Talvez ele poderia vir testar aqui, né? Já tinha um suporte aqui embaixo, só que ele não chegou a romper. Se ele não rompeu, ele falha, né? Se ele falhou, ele tem a tendência de voltar aqui para cima. Só que a falha dele também não foi boa, tá? Geralmente, quando se tem uma figura como essa, pessoal, a ideia é que ela rompa e siga a estrutura. Se isso não acontece, o mercado ele falha e a ideia é que ele subisse. Só que ele até fez isso, só que fez depois, tá? Ele ainda segurou aqui, ó. Isso aqui é falha de estrutura. Quando ele falha uma estrutura, ele vai contra e geralmente ele pega força contra a estrutura. Não foi o que aconteceu, o mercado continuou lateral. Ah, Rafael, aqui não poderia ter comprado nessa vela? Não, tá, pessoal? Nós tínhamos um topo aqui. Tá? Olha a visão de mercado, cuidado, tá? Ó, nós tínhamos esse topo. Se você vai comprar você vai comprar aqui embaixo de uma resistência, você não vai comprar aqui. Esperar se ele romper, né? Até fazer um pullback seria melhor ainda, tá? Então não teve operação. E aí, pessoal, o mercado continua evoluindo e ele sai dessa região, ó. Então o que acontece? Ele estava aqui. Olha lá, tá vendo que ele rejeita novamente na região, tá? Rejeita aqui, né? Aqui ele nos dá mais uma entrada, tá? Ó. Quem for mais agressivo poderia até ter entrado aqui, ó. Tá? Por quê? Ah, Rafael, mas não tem os topos ali? Sim, pessoal, tem os topos aqui, mas é como eu falei, se você fosse mais agressivo, porque ele veio, corrigiu, tá bom? E aqui, ó, aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quando ele faz essa correção, ele arma um setup 9.1. Vocês observam que ele veio com muita força aqui, parou na média aqui, é uma média de 80 que eu estou testando, e começou a pegar novamente força de alta. O que você poderia ter feito? A entrada poderia ter sido aqui para você buscar novamente esse topo, tá? E aí ele continua trabalhando aqui talvez, mas você pelo menos garantiu aqui, ó, tá? Se você não fez isso, o que acontece? Ele rompe, ó. Tá? Ele rompe buscando a abertura do dia anterior, ó, tá bom? Então nesse rompimento você poderia talvez ter feito uma compra aqui, ou se você quiser aguardar ele ter rompido a abertura, superado a abertura do dia anterior, tá? Mas aqui já tinha deixado para trás aqui essa região, ó, tá? Então ele rompeu essa região, então uma possível entrada seria neste candle aqui, ó, tá bom? Embora nós tínhamos aí a linha de abertura do dia anterior, mas daria para arriscar sim uma compra devido a esse movimento que ele fez aqui, sinalizando, né? Observa que foi diferente o movimento, ó, tá? Ele estava com movimento, velas pequenas, sem forças, ó, velas sem expressão. Aqui ele começa e faz uma vela expressiva aqui de ignição aqui,
uma vela forte, mostrando um possível rompimento. Ele rompe nessa, daria para ter feito uma entrada aqui com certeza até o final do dia. Porém, mesmo que eu estivesse no mercado, talvez eu não faria essa operação, porque eu também não gosto de operar após as 17 horas, tá? São regras minhas, tá, pessoal? São regras minhas. Então, após as 17 eu não operaria. Ó. Talvez eu teria saído do mercado e ele fizesse o movimento, mas tranquilo, faz parte, tá bom? Então, pessoal, essas foram as operações. Deixa eu marcar aqui, ó. Tá? Vou marcar aqui, ó, esse rompimento. Na verdade, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Né? Você poderia ter feito mais uma compra aqui. Opa, cadê? Ah, tá aqui. Poderia ter feito mais uma compra aqui, tá bom? O alvo sairia até o final do dia, tá? Na realidade teria um alvo nessa média aqui, nessa próxima resistência. Esse seria talvez um possível alvo, mas não buscou. Quem fez levou até o final do dia. Às vezes dormiu até comprado. Quem dormiu comprado no dólar vai ficar muito feliz na próxima semana. Com certeza o dólar vai estourar na alta aí, né? Com certeza não, mas é bem capaz, tá bom? Então é isso, pessoal. São 3 operações no dólar nesse dia, né? Ah, daria para fazer mais operações? Daria para fazer scalp? Sim, pessoal, tá? Aqui são operações dentro da análise técnica que eu utilizo. Daria para vender, pegar movimentos curtos aqui, talvez, ó, né? Rejeitou, vendeu, pegou curto, tá bom? Vender em algum momento aqui, talvez, tá? Mas é como eu falei, quero mostrar aqui para vocês oportunidades reais aqui dentro da análise, tá? Às vezes a gente faz uma vendinha para pegar um scalp, para levar até algum ponto, um pouco fora da estratégia às vezes, né? Mas não é a ideia mostrar esse tipo de coisa para vocês, é mostrar dentro do operacional, né? Do que a gente poderia estar trabalhando, tá legal, pessoal? Bom, tendo isso então. E a galera me perguntou, né, também, por que não daria uma venda aqui, tá, ó. Por que não daria uma venda nesse ponto quando essa vela aqui fez essa força, tá? Eu não venderia primeiro, pessoal, tá? Primeiro que já estava quase no horário de fechamento meu lá, das 17 horas. E ele estava aqui, ó. Tá vendo? Nós tínhamos esse suporte que estava até marcado aqui, ó. Se a gente carregar, ó, dá com o topo, dá esse suporte. Então ele não rompeu. Ele poderia continuar lateral, então não era venda aqui, tá? Por mais que ele tenha feito essa barra aqui, não era venda, tá? Se a gente visualizasse por aqui, ó, né, ele até fez um rompimento, né? Mas como ele esticou demais esse rompimento, não foi o ideal, não foi legal. E considerando a tendência de alta, né, eu não estava muito contente com qualquer venda que aparecesse aí, a não ser que fosse muito boa, tá legal? Então é isso, pessoal, encerrando por aqui, 23 minutos de vídeo. Espero ajudar todos vocês e até os nossos próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço a todos.